A região do leste europeu está no centro de um confronto silencioso, mas altamente estratégico, onde interesses opostos estão em jogo. De um lado, a OTAN intensifica sua presença militar, alegando a necessidade de proteger seus membros fronteiriços. Do outro, a Rússia responde com força e determinação, consolidando sua presença em Kaliningrado, um território estratégico cercado pelo Mar Báltico. O ambiente é de crescente tensão, com cada movimento servindo como um catalisador para ações que podem redesenhar as dinâmicas globais de poder. Essa disputa não é apenas uma batalha por superioridade militar, mas uma tentativa de moldar o futuro equilíbrio político e geoestratégico da região. A recente movimentação de armamentos pela Europa tem gerado grande preocupação em Moscou. A possibilidade de que mísseis de médio alcance sejam posicionados em pontos próximos ao território russo é vista como uma ameaça direta. Com tempos de resposta que podem ser reduzidos a poucos minutos, esses armamentos representam não apenas uma desvantagem militar, mas um desafio à capacidade de reação estratégica do Kremlin. Especialistas russos têm alertado que essa nova realidade exige uma reavaliação urgente das estratégias de defesa, destacando a necessidade de ampliar sistemas de proteção em áreas sensíveis do país. Os países do leste europeu, especialmente Polônia, Letônia e Lituânia, têm se tornado peças centrais nesse jogo de forças. Apoiados por alianças com os Estados Unidos, esses estados fortalecem suas infraestruturas de defesa, tornando-se ao mesmo tempo aliados do Ocidente e alvos potenciais em caso de um confronto. A Polônia, em particular, ocupa uma posição estratégica e delicada. Com bases reforçadas e presença militar crescente, Varsóvia busca projetar segurança, mas enfrenta o risco de represálias imediatas caso as tensões escalem. Por outro lado, a Rússia tem demonstrado seu poderio com o avanço de tecnologias de defesa e ataque. Armamentos como os sistemas S-400 e S-500, combinados com mísseis hipersônicos de última geração, posicionam o país em um patamar tecnológico diferenciado. Esses equipamentos são projetados não apenas para proteger as fronteiras, mas também para enviar uma mensagem clara: qualquer ameaça à soberania russa será enfrentada com medidas à altura. Olhando para o passado, a crise dos mísseis de Cuba, nos anos 60, oferece uma perspectiva alarmante sobre os riscos de um confronto direto. Naquela época, o mundo esteve à beira de um conflito nuclear devido ao posicionamento de armas estratégicas. Hoje, a ausência de tratados que regulem o desenvolvimento de armamentos de médio alcance aumenta o perigo de decisões precipitadas. Desde o colapso de acordos bilaterais em 2019, as conversas diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos têm se tornado cada vez mais escassas, ampliando o vácuo estratégico e elevando os níveis de tensão. Enquanto isso, a OTAN continua ampliando sua presença no leste europeu, deslocando milhares de soldados e sistemas avançados de defesa. Essa mobilização não apenas busca demonstrar força, mas também reforça a sensação russa de isolamento e cerco estratégico. Kaliningrado, cercada por forças aliadas, simboliza o foco das tensões atuais. Para Moscou, essa região é fundamental em sua estratégia de defesa, e qualquer movimentação na área será tratada como uma provocação direta. A questão central não é apenas militar. A militarização do leste europeu está rapidamente criando um cenário de instabilidade prolongada, com implicações que vão muito além da região. Para Moscou, proteger sua soberania é uma prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, as potências ocidentais precisam equilibrar suas ações, evitando cruzar limites que possam desencadear respostas extremas. O impasse atual é uma prova de que o diálogo e a diplomacia são mais necessários do que nunca, mas cada passo dado por ambas as partes parece levar o mundo para mais longe dessa possibilidade. O impacto desse impasse transcende as questões militares, atingindo profundamente os campos político e econômico. A militarização do leste europeu não apenas ameaça a estabilidade regional, mas também lança uma sombra sobre as perspectivas de cooperação internacional. Com a presença crescente de tropas e sistemas de defesa da OTAN nas proximidades das fronteiras russas, a região caminha em direção a um estado de tensão permanente. Essa situação gera incertezas para os mercados locais, afeta o comércio transfronteiriço e limita os investimentos estrangeiros em países diretamente envolvidos no conflito.
A Rússia, por sua vez, mantém uma postura inabalável em relação à proteção de sua soberania e segurança nacional. Essa determinação é fundamentada em uma visão estratégica, que prioriza o fortalecimento de sua posição como uma potência global. Moscou considera que qualquer comprometimento de sua segurança representa não apenas uma ameaça territorial, mas também um desafio existencial ao seu papel no cenário internacional. Essa mentalidade molda suas ações, desde o reforço de suas fronteiras até o desenvolvimento de tecnologias bélicas inovadoras. Os avanços tecnológicos desempenham um papel decisivo nessa disputa. Armamentos hipersônicos, como o Kinzhal e o Avangard, simbolizam uma nova era na guerra moderna. Com velocidades que ultrapassam 10 vezes a do som e precisão quase infalível, esses mísseis são projetados para escapar dos sistemas de defesa mais avançados do mundo. Para Moscou, essas armas não são apenas ferramentas de dissuasão, mas também uma demonstração clara de que o país está à frente em áreas-chave da tecnologia militar. Esses desenvolvimentos também servem como um recado ao Ocidente. Qualquer tentativa de minar a posição russa será enfrentada com capacidades que desafiam os limites da defesa convencional. Do lado ocidental, o desafio é igualmente complexo. As nações membros da OTAN se veem obrigadas a adaptar suas estratégias a essas novas realidades, equilibrando o reforço de suas defesas com a necessidade de evitar uma escalada descontrolada. Essa tarefa exige investimentos em inovação tecnológica, treinamento de tropas e expansão de alianças estratégicas. No entanto, esse processo é lento e enfrenta barreiras políticas e econômicas internas, gerando debates sobre até que ponto os países ocidentais estão dispostos a se comprometer com um confronto de longo prazo. O que está em jogo vai além da soberania de uma região específica ou do controle de bases estratégicas. Trata-se de uma redefinição abrangente do equilíbrio global de poder. A tecnologia, a política e a diplomacia estão profundamente entrelaçadas nessa disputa, criando um cenário onde cada decisão tem implicações de longo alcance. O progresso tecnológico é simultaneamente uma vantagem e um risco, pois acelera o ritmo da competição entre as potências e torna mais difícil prever as consequências de ações isoladas. O diálogo, essencial para resolver impasses dessa magnitude, parece cada vez mais distante. Tanto a Rússia quanto o Ocidente continuam a tomar medidas que, em vez de reduzir as tensões, acabam alimentando ainda mais a desconfiança mútua. O fortalecimento de alianças, o deslocamento de tropas e o desenvolvimento de armamentos mais sofisticados estão criando uma espiral de ações e reações que afasta cada vez mais a possibilidade de entendimento. O que o futuro reserva depende diretamente de como as potências irão lidar com essa conjuntura crítica. Um caminho envolve a intensificação do confronto, levando a uma militarização ainda maior e, possivelmente, a uma instabilidade prolongada que afetará não apenas os envolvidos diretamente, mas também a ordem global. O outro exige uma reavaliação das prioridades, com esforços reais para reabrir canais de diálogo e criar uma estrutura de cooperação que permita mitigar os riscos de um conflito mais amplo. Neste contexto, é vital reconhecer que a disputa não é apenas sobre a força militar ou a superioridade tecnológica. Ela reflete a luta por influência, prestígio e o controle dos rumos que definirão o futuro das relações internacionais. Enquanto as grandes potências permanecem em lados opostos, o mundo observa, consciente de que as escolhas feitas agora moldarão não apenas o presente, mas também o curso das próximas décadas. Neste contexto, as decisões tomadas hoje terão repercussões que ecoarão por gerações. O mundo observa com apreensão, enquanto as grandes potências caminham em uma linha tênue entre a contenção e a escalada. O futuro das relações globais depende de como essas tensões serão gerenciadas e de até onde cada lado estará disposto a ir para proteger seus interesses.